Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula aqui, o flyer que nós estaremos produzindo, eu vou estar ensinando para vocês uma técnica de obter cores para criar os seus flyers, diferente das técnicas que eu ensinei anteriormente. Bom, esse flyer aqui, ele será voltado para uma sorveteria. E o produto em questão, no caso aqui o sorvete, ele já tem aqui algumas cores como sendo as cores que vão destacar esse produto. Então o que eu fiz para obter as cores aqui do meu layout? Eu ativei o meu conta-gotas com a letra I e cliquei aqui, ó, tanto na base do sorvete, na parte verde, quanto nessa parte aqui com tons de rosa, para obter essas duas tonalidades. Depois eu adicionei aqui, ó, um tom de cinza, adicionei também aqui, né, a cor branca e adicionei essa outra tonalidade aqui no final. Tentar obter cores a partir do produto da empresa com a qual você vai estar trabalhando é uma forma também de você estar criando seus layouts e fazer com que eles fiquem muito mais intuitivo e chamativo na hora de postar nas redes sociais. Então, esse nosso projeto ele tem um padrão aqui de 1080 por 1080 pixels porque será jogado no feed de notícias. Então, vamos vir aqui em File, New, vamos criar aí o nosso projeto para a web, né, com as proporções de 1080 por 1080. E tendo criado aqui o nosso layout, é hora de nós iniciarmos o nosso projeto. E para que eu não me perca aqui na hora de criar, né, os meus elementos, eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, ó, a minha ferramenta de formas. Vou criar aqui um quadrado, seguro o Alt e arrasto aqui para o lado, né, criando uma cópia. Vou trocar a cor desse quadrado aqui para o tom de preto, arrasto, crio outra cópia, crio novamente. E aqui eu vou fazer o seguinte, esse aqui eu vou deixar na cor rosa e esse outro eu deixo na cor verde. Tendo feito isso, eu já tenho aqui a nossa paleta de cores, então se eu quiser criar aqui, né, um solid color, eu vou estar adicionando ele e qualquer uma dessas cores que eu estar ativando, né, vão servir de base aqui para a cor do nosso layout. Então, a primeira cor que eu vou estar adicionando aqui vai ser esse tom de verde. Então, eu vou vir aqui, ó, adiciono meu solid color, ativo a cor verde, dou um OK. E agora eu vou fazer o seguinte, vou vir em File, New Guide Layout, lembrando, né, como eu já disse para vocês, é sempre bom trabalhar com os grids para que cada um dos elementos que nós venhamos a adicionar dentro do nosso layout possam manter proporções ideais e tenham uma hierarquia mais aceitável aos olhos de quem vai estar visualizando essa proposta. Então eu vou apertar em New Guide Layout, vai abrir aqui, eu vou deixar aqui essa proporção de 45 em cada um dos cantos aqui, ó, nas margens. Vou utilizar aqui, ó, a proporção de 3x3, dividindo todo o nosso layout em 9 quadrados e dou um OK. Agora eu vou pegar a minha ferramenta de formas e aqui eu vou criar um retângulo pegando aqui, ó, da base do meio até esse outro lado. Tendo feito isso, eu solto, centralizo ele aqui melhor e vou deixar nesse tom de rosa. Para fazer isso, eu venho aqui, ativo o tom de rosa e automaticamente eu já fiz aqui essa base. Agora eu vou pegar o meu conta-gotas com a letra I, vou clicar aqui nesse tom de preto, ativo minha ferramenta de formas com a letra U, aperto Ctrl Alt Shift N aí no teclado para criar uma nova layer e vou criar um retângulo aqui, ó, nessa parte de baixo. Então vou criar aqui o meu retângulo e para criar esse retângulo aqui, ó, vou deixar ele no tom de cinza. Eu acabei desselecionando lá a cor, então deixo ele aqui no tom de cinza. E esse retângulo, nós vamos criar esse mesmo efeito aqui, ó, que é o efeito de wave que nós já aprendemos aqui. Então vamos voltar aqui para o nosso layout e aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, ó, uma linha de guia pela minha régua, lembrando que a tecla de atalho para ativar a régua é Ctrl R. Eu vou pegar essa linha aqui, ó, vou trazer e deixar ela no meio entre essa linha e entre essa daqui, ó. Nunca entre essa linha e a parte aqui de fora, né, da nossa margem. Vou tentar centralizar entre as duas aqui. Agora eu pego, ó, novamente aqui, ó, posso até desativar aqui, ó, esse meu shape. Vou pegar outra linha, vou deixar no meio agora entre essa e essa daqui. Deixo aqui no meio. E agora eu vou pegar mais uma linha. Pego ela e deixo entre essa e essa daqui.
Tendo feito isso, eu vou ativar aqui o meu shape, né, o meu retângulo, e eu vou deixar ele pegando, ó, até essa borda bem aqui da linha, ó. Triscou na linha, nosso quadrado aqui está numa proporção mantendo, né, configurações ideais com o nosso grid. Então, fazer as coisas dessa forma, como eu já tenho dito, vai manter uma hierarquia visual muito melhor na hora de você estar trabalhando. Então, esses alinhamentos aqui, ó, eles estão, né, nas proporções ideais. Então, se eu fizer cálculos aqui, ó, sempre vai dar um cálculo perfeito. E agora chegou a hora de nós criarmos o nosso efeito de wave nesse retângulo. Então, para criar o nosso efeito de wave é muito simples. Nós vamos vir aqui em Filter, vamos vir aqui em Distort e vamos adicionar aqui o wave. Vai pedir para converter em Smart Object, você converte. E aqui nós vamos fazer a seguinte configuração. Nós vamos deixar aqui, ó, em 82, na máxima 160, na mínima 1 e na máxima 52. Tendo feito isso, você vai dar um OK. E se vocês perceberem, esse efeito de wave, ele não está 100% perfeito aqui, ó, seguindo a risca. Esse tipo de efeito aqui eu coloquei proposital para tentar simular aí, né, alguns aspectos do sorvete para não ficar aquela coisa 100% certinha aqui, para fugir um pouco também do padrão. Agora o que eu faço? Eu vou pegar a ponta mais alta e vou alinhar aqui, ó, sempre pela ponta mais alta. Deixa aqui alinhado. Agora eu pego aqui, ó, esses quadrados que eu criei, vou apagar todos eles. Apaguei sem querer isso daqui, apago esse outro aqui. Seleciono aqui, dou um Ctrl G e coloco o nome aí de fundo. Agora nós vamos na pasta dos arquivos e vamos adicionar o nosso produto. Então vou pegar ele aqui, ó, lembrando que para levar para dentro do Photoshop você vai segurar e arrastar. Vou soltar ele aqui dentro. Vou trazer ele aqui para essa posição aqui, ó, e deixar tentar centralizar o sorvete aqui, ó, sempre pegando nessa linha aqui. Dou um Enter. Posso ir centralizando por aqui, ó. E essa posição aqui já está boa. Aqui no nosso layout, eu fiz algo diferente. O que eu fiz? No nosso layout, aqui para identificar os sabores do nosso sorvete, eu fiz da seguinte forma. Eu criei esses círculos, né, com esses pontos, e aqui eu coloquei afirmando que desse lado nós temos o sabor de limão e que desse outro lado nós temos o sabor de morango. Então, para criar isso aqui, ó, é muito fácil. Esse segmento aqui apontando foi criado a partir desse mesmo círculo, criando uma cópia. E a intenção de colocar isso aqui é para trazer para dentro do nosso layout algo mais intuitivo, ou seja, que se torne mais interativo. Porque se eu colocasse aqui, ó, por exemplo, ó, só o nome limão e apagasse, por exemplo, aqui, ó, os círculos, por exemplo, eu vou vir aqui, apago eles, ficaria uma coisa sem sentido. Então eu resolvi colocar esses círculos para trazer uma sensação mais atraente. Então nós vamos vir aqui, ó, para dentro aqui do nosso projeto que nós estamos criando. Vamos vir aqui na nossa ferramenta de formas, vamos adicionar a Ellipse Tool. E aqui nós vamos trabalhar com o nosso Stroke. Nosso Stroke nós vamos ativar ele na cor branca. Vamos ativar aqui, ó, vamos vir no fio, desativa. Nosso Stroke nós vamos deixar mais ou menos ele aqui em 2. Depois, se tiver que alterar, a gente altera. E segurando o Shift nós vamos criar um círculo aqui, ó. Desse tamanho aqui o círculo já está bom. Então abriu aqui a nossa caixa de propriedades, eu vou aumentar aqui. Deixar em 4. Lembrando que aqui você pode fazer da forma que você desejar. Então deixei aqui em 4. Aqui nessa setinha, que está presente tanto aqui quanto aqui em cima, nós vamos fazer o seguinte, vou clicar sobre ela. Nós vamos ter aqui, ó, esse traçado aqui, ó, como se fosse uma linha de costura, e vamos ter esse outro traçado com várias bolinhas. Então nós vamos ativar esse, e ativando ele, vocês perceberam que ficou muito pequeno. Então para mudar isso, eu venho aqui nos meus pixels e vou aumentando aqui, ó. Quando tiver da altura que eu quero, ou seja, que eu acho que está ideal, eu paro, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nessa opção, vou deixar dessa forma aqui. Vou vir nessa outra e deixo aqui redonda mesmo como tá. E nessa outra eu coloco aqui também para fazer um arredondamento. Tendo feito isso, eu dou um Ctrl J, Ctrl T. Arrasto esse para esse lado, ó. Dou um Enter.
E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, dou um Ctrl mais aí para aumentar aqui, né, o tamanho do nosso artboard. Seguro o Shift, arrasto ele aqui, ó. Vou deixar aqui pegando a bolinha na mesma posição. Eu vou criar aqui uma máscara, né, de recorte. Vou ativar o meu brush. Vou deixar ele aqui no tamanho menor. Vou deixar o hardness aqui, ó, em 100%. Vou apagar aqui essa parte. E apago aqui também, ó. Agora pego minha ferramenta de texto. Ativo aqui, ó, e vou colocar o nome Limão. Essa fonte que eu estou usando aqui para colocar o nome Limão, ela é nativa do Windows. Vou deixar ele na cor branca. Lembrando que para selecionar a cor aqui, ó, você seleciona todo o texto. Ativa aqui a opção de cores. Procura a cor que você deseja adicionar e dá um OK. Então vou trazer aqui o limão para cá, né, o nome Limão. Dou um Ctrl T, aumento mais um pouquinho de tamanho. Dou um Enter. Agora eu pego aqui, ó, segurando no elipse, sem ser essa que nós fizemos, né, o recorte aqui, apagando. Vamos ativar a nossa Move Tool, vamos dar um clique aqui e depois dar um clique nessa posição para centralizar o texto dentro do nosso círculo. Tendo feito isso, segura os três aqui, dá um Ctrl G, vou botar o nome desse grupo de Limão. Então, quando eu der um Ctrl 0 aqui, ó, vocês percebem que nós já criamos aquele efeito e nós já criamos aqui aquela sensação mais intuitiva para que o nosso objeto não fique aqui somente o texto, né? E fique aqui uma coisa sem sentido, sem tentar demonstrar algo. Então, quando eu coloco limão, eu tenho que apontar para cá para afirmar que desse lado o meu sabor é de limão. Então, deixa aqui ativado. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl J, dou um Ctrl T e trago aqui para o outro lado. Vou rotacionar aqui, ó. Trago aqui para baixo, dou um Enter. E esse aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trazer ele, ó, para baixo aqui do nosso sorvete. Dou um Ctrl T aqui nesse texto, rotaciono, ó. Deixa ele na posição correta. Lembrando que para rotacionar, mantendo a proporção, você dá o Ctrl T e segura Shift, ó. Ele vai manter sempre a proporção aqui, ó. Ele vai mover, ó, aqui de 0, ele move para menos 15. Depois ele move, ó, para menos 30, menos 45 e depois menos 60 até aí, né? O ângulo perfeito. Ou seja, se eu fizer assim, ó, sem segurar Shift, nunca fica perfeito. Então essa é a forma correta de você manter a proporção. Aqui agora eu vou corrigir aqui, ó. Ficou com um pequeno erro porque eu dei um Ctrl mais e inverti. Então vou selecionar aqui e vou tentar posicionar corretamente, ó. Deixo aqui. E agora aqui eu boto o nome Morango. Trago mais para cá. E como aqui ficou muito próximo, para não ficar muito feio, eu vou fazer o seguinte, vou segurar aqui os dois elipses, vou dar um Ctrl T e segurando o Alt, eu aumento de tamanho, ó. Vou aumentando aqui. Desse tamanho tá bom. Seguro aqui o morango e a elipse. Venho aqui novamente, ó, para centralizar. Corrijo aqui, ó. Deixando melhor. Agora eu vou renomear esse grupo, colocando o nome de Morango. Dou um Ctrl 0. Vou pegar aqui, ó, o Morango, vou trazer ele mais para baixo ao grupo, trazendo para ficar mais centralizado aqui. E vou deixar ele encostando bem aqui nessa posição, ó. Trago mais para cá, ó, tentando centralizar. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uma linha de guia e vou trazer pegando entre essa aqui e essa. Vou colocar aqui no meio. E o nome Limão eu vou tentar encostar certinho aqui, ó. Fazendo isso, nós já criamos aqui essa parte. Agora aqui nós temos um texto chamado de Mescladão, que é o nome do produto. E essa fonte desse texto aqui, ó, ela se chama Delimax. Essa fonte vai estar disponível para que você possa instalar no seu sistema e possa utilizar e fazer um projeto igual e futuramente fazer projetos diferentes utilizando essa fonte.
Então eu vou vir aqui, ó, ativo a ferramenta de texto, adiciono aqui e vou colocar o nome mescladão. Fazendo isso eu dou um Ctrl T, aumento o tamanho desse texto. Vou colocar ele aqui nessa parte. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma linha. Vou deixar ela aqui, ó, certinho no meio aqui. Tá, isso aqui mais pra cá. Dou um Ctrl T no texto e centralizo aqui, ó. Tendo feito isso, o que que nós vamos fazer agora? Você vai pegar a ferramenta de formas, vai deixar na Rectangle Tool, vai vir aqui na opção de Stroke, vai deixar em transparência e em Fill você vai deixar aqui nessa cor. Agora nós vamos criar um retângulo aqui, ó. Pegando, ó, dessa ponta aqui mais ou menos até aqui, você solta, automaticamente vai abrir aqui o nosso canal de propriedades, ou seja, a nossa página de propriedades. O fio acabou ficando ativado, vou desativar. E aqui eu vou deixar em 45. Então automaticamente eu já arredondo as pontas aqui do meu retângulo. Aqui no principal nós temos um texto "Só amigo de verdade oferece". E o que nós vamos fazer? Vamos adicionar também esse texto lá. Porém esse texto aqui nós já vamos utilizar uma terceira fonte. Essa terceira fonte vai ser a Mountain Cert. E antes de adicionar esse texto, eu quero fazer uma observação. Sempre que você vai trabalhar com layout, nunca utilize mais do que 3 fontes dentro desse layout. Porque quando você utiliza mais de 3 fontes, por exemplo, se você utilizar 5 fontes, seu projeto vai perder sentido, vai ficar bagunçado e inclusive as pessoas vão ter dificuldade de ler cada um dos conteúdos que estão dentro desse layout. Então utilize no máximo 3 fontes para que o seu projeto fique ideal. Então nós vamos para cá para o projeto que nós estamos criando. Vou clicar aqui em qualquer parte e vou adicionar o texto "Só amigo de verdade oferece". Colocar uma exclamação. Dou um Ctrl T e trago esse texto aqui para essa parte, ó. Eu vou aumentar ele um pouco mais de tamanho. Seleciono ele e o retângulo, clico aqui, depois aqui para centralizar, e esse retângulo eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl T, desativo aqui, segurando o Alt eu arrasto e trago ele aqui diminuindo. Então vou deixar desse tamanho. Agora eu seguro aqui, ó, esses 3, dou um Ctrl G e coloco o nome de tag final. Vem aqui, ó, dou um Ctrl G, boto o nome de sorvete. Agora eu venho aqui, ó, no fundo, em cima aqui, ó, do nosso retângulo rosa, eu vou criar uma nova layer com Ctrl Alt Shift N. Nosso retângulo aqui, se vocês perceberem, ó, tá com uma pequena falha aqui, então vou dar um Ctrl T e trazer ele mais para cá. E aqui eu vou fazer o seguinte, nessa nova layer, né, que nós acabamos de criar, eu vou clicar sobre ela, vou arrastar aqui, vou apertar D no meu teclado e automaticamente eu vou ativar aqui as cores preto e branco, vou apertar X para inverter e trabalhar com a cor branca, ativo o meu brush com a letra B, vou clicar com o botão direito para mudar aqui o hardness desse brush, aumento ele de tamanho. Deixar mais ou menos aqui desse tamanho e dou um clique aqui nessa parte, ó. Automaticamente vai criar esse efeito aqui como se tivesse uma luz. Só que aqui eu não vou deixar dessa forma. Eu vou vir diminuindo aqui, ó, tirando a opacidade e vou deixar aqui, ó, em 47%. Deixando em 47%, eu vou dar essa sensação aqui no meu projeto. Tendo feito isso, agora eu vou fazer o seguinte. Aqui, se você quiser, ó, pode criar aqui, ó, um shape bem aqui nessa posição. Esse shape você coloca 45 aqui, ó, nas margens. Dou um Ctrl T e aumento mais aqui, ó. Trago ele um pouco mais para cá. E aqui, caso queira, você pode colocar a logo da empresa.
Esse shape você pode deixar ele ou na cor branca, vou desativar aqui o stroke, ou pode deixar no mesmo tom de cinza que está aqui abaixo. Isso aí vai do seu gosto, dependendo das cores com a qual você está trabalhando. Então, esse era o projeto que eu tinha para ensinar para vocês nessa aula. É um projeto bastante básico, bastante simples de você criar. É um tipo de projeto que chama bastante atenção. Eu vou só diminuir mais aqui essa opacidade porque eu não estou gostando. Tá com efeito de luz muito forte. E 34% tá bom. E esse é o nosso resultado final. Então espero vocês nas próximas aulas.